falou sobre o Náutico, né? E é o seu time do coração. Você Sim. até escreveu um livro, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse livro aí. Inclusive tá até com a camisa do Timbu. Isso te auxilia muito nas apostas, né? Te ajuda muito na precificação. Você é lucrativo apostando no Náutico, é um time que não te traz lucros. Olha, Deixa eu abrir pra você. tá difícil. Vou botar aqui na camisa. O... Eu acho que depende. Já aconteceu, Nossa, tá não abre não. difícil. Tá difícil, é. Tem que ter um guardanapozinho e um abridor. Deixa aí que depois a gente abre. Será que eu não tenho um abridor aqui? Não tenho não. O... O Náutico. Então, o Náutico, esse ano, eu tô no Red esse ano, usando o estadual como base. Mas assim, acho que foram duas apostas somente. Estadual e Copa do Nordeste. Náutico. Náutico. Mas no geral, desde o ano passado. Então, ano passado, quando o Náutico teve aquela sequência de 14 jogos invictos, eu, Aproveitou. eu aproveitei bem. Aproveitei bem, porque o time realmente estava bem, realmente estava embalado, realmente estava encaixado. E tinha jogo ali que o mercado me oferecia muito o menos 0,25 pro Náutico em casa e para mim tinha total valor. Vê se você Então, consegue. Quer que eu tente? vamos ver. Acho que da outra vez eu consegui. Na primeira eu consegui. Vamos ver se. Às vezes é essa daí que tá ruim. Agora. Aê. Então, assim, eu confesso a você que eu não fiz ainda um levantamento específico do time, do Náutico, para saber se ele é positivo ou não. Mas na temporada passada, a lembrança que eu tenho é de bons resultados, de momento bem interessante, bem interessante. No começo daquela arrancada, como torcedor, não senti uma confiança, não, uma dúvida de que o Náutico não poderia embalar tanto e pegar uma sequência de derrotas. Então, você fala eu como torcedor, como Sim, apostador, né? sim. E colocando isso também nas suas decisões, né? Assim, como torcedor, quando eu vi o Náutico quebrou o recorde de invencibilidade na Série B, de 14 jogos invictos, Sim. eu falava, devolvo o meu Náutico. Mentira, brincando. Mas assim, velho, eu achava que a gente tava livre das famosas nauticadas. Assim, daquelas derrotas, livre de 2016, que o Náutico chega na última rodada da Série B, quinto colocado, precisando de uma simples vitória em casa contra o rebaixado Oeste, para poder subir para a Série A, e perde em casa de 2-0, sendo que o Náutico estava invicto em casa até então, né? Então, tipo, isso é o Náutico, isso é comum acontecer com o Náutico, né? Eu presenciei em loco dentro do estádio situações que só o torcedor do Náutico sabe, tipo Batalha dos Aflitos, enfim. Mas o que acontece é que, assim, já no final dessa sequência de 14 jogos, já dava para perceber que estava ficando mais difícil. Eu As diria, vitórias as estavam sendo mais caras vitórias, para ser o conquistadas. Náutico começou a dar uns tropeços, tipo, dos 14 jogos foram 9 vitórias e 5 empates. Sim. Desses 5 empates, acho que 3 foram em casa. Desses 3 que foram em casa, um foi contra o Remo, que estava na zona de rebaixamento. Teve um segundo empate, que foi contra um time que não estava bem na tabela. Eu acho que foi a Ponte Preta, mas não lembro bem. Não tenho muita convicção disso. E assim, você via que tipo, a torcida não reclamava porque o time continuava invicto, estava líder, mas já dava para sentir uma certa oscilação. E aí, quando veio a primeira derrota, na 15ª rodada, aí foram 5 derrotas seguidas, incluindo um 4-0 por Confiança lá nos Aflitos, né? E aí, a partir daquele momento, nós, torcedores do Náutico, eu e alguns amigos, a gente olhamos um pro outro e disse:
lascou. Agora vai ser difícil subir. Tipo, a gente ainda estava no G4, mas já sabia que ia ser complicado. E, como apostador, o que é que aconteceu? Justamente por eu perceber no final da série invicta que o time já estava dando as osciladas, eu já estava sendo muito precavido nas entradas do Náutico. Assim, eu tento separar completamente o torcedor do apostador. Mas o que acontece no final das contas eu conheço o Náutico melhor do que qualquer outro time. Uhum, com certeza. O Náutico eu conheço bem taticamente, quais são as variações que tem, quais são os problemas de defesa, quem é o substituto que eu posso confiar, quem é o que eu não posso confiar. E às vezes, esse excesso de informação é ruim. Tem o lado positivo, mas isso às vezes acontece comigo. Eu estou enxergando tudo isso do Náutico, e por mais que eu conheça, sei lá, do Brusque, ou do Novo Horizontino, ou de qualquer outro time da Série B, eu não tenho desse time essa minúcia de detalhes. Sim. E aí, às vezes eu acho, me bate uma certa dúvida se eu não estou desequilibrando minha análise a partir do instante em que eu sei demais de um time e não sei tanto do outro. Uma informação que você usa pro Náutico, você não usa pro outro time, né? Exatamente. Esse peso que você dá. Então, o que acontece o Náutico é um time que eu gosto muito de usar o ao vivo ou de ficar de fora. A menos que haja uma situação muito clara de o time ou estar muito mal ou estar muito bem. E daí eu possa aproveitar alguma coisa. Mas, por exemplo, agora a gente vai ter Náutico e Bahia, sexta-feira, nos aflitos. O Náutico, pelo menos até a gente começar aqui o podcast, ainda não tinha técnico. Deve ser treinado pelo auxiliar. O Bahia, até antes da primeira rodada, eu achava que o Bahia ia brigar para subir, mas eu achava que não ia ser aquela subida garantida, assim, cravada. Mas jogou com propriedade contra o Cruzeiro, que para mim era o melhor time da Série B. Sim. Então, para esse cenário agora, desse jogo, por exemplo, para mim o Bahia já é favorito. Mas eu quero ver outro jogo. Pelo menos uns 3 jogos. Para saber se aquele Bahia da primeira rodada vai ser o Bahia que vai rolar. E o Náutico é uma coisa curiosa. O Náutico, na primeira... Esse ano ainda. No início da temporada com o Hélio dos Anjos, o time oscilou, teve problemas internos. Hélio acabou sendo demitido. O primeiro jogo do Náutico, sem o Hélio no comando técnico, e ainda sem um técnico contratado, foi o auxiliar técnico que estava lá, foi Náutico e Fortaleza pela Copa do Nordeste. E aí, o cenário era de terra arrasada. Eu pensava, acho que se eu botar um over 3 gols Fortaleza, é capaz de eu ter green nesse jogo. Eu pensava comigo, né? Assim. E acabou que eu fiz um menos 0,5 Fortaleza pré-live nesse jogo. Um menos 0,5 com a odd abaixo de 80, ali uns 77, 76. Sim. Eu disse, porra, tem total valor. O Náutico tá detonado, sem técnico, jogando nada. Foi o melhor jogo do Náutico na temporada. Foi 2-2 a partida. Fortaleza teve chances claras de ganhar o jogo e o Náutico perdeu o gol feito que podia ter ganho também aquela partida. Então, por exemplo, esse Náutico e Bahia agora. Não sei se eu quero fazer alguma coisa nesse jogo. Até porque você tem uma visão do Bahia que ainda não é concreta, né? Que não é concreta. E eu acho assim, que se em algum momento o seu lado torcedor, não é que eu vou fazer porque eu torço para que o Náutico ganhe,
Mas é o lado torcedor no sentido daquele que a gente falou agora, de você conhecer tão bem o time que... Então, é um jogo que, por eu... Veja, o Bahia não se classificou sequer para a semifinal do Campeonato Baiano. O Bahia não Não se liga pro classificou Baiano. para a segunda fase da Copa do Nordeste. O Bahia não faz definitivamente uma temporada boa.